E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou resolver mais uma provinha, né? Vamos resolver a prova A da ESA 2021, beleza? São 14 questões de matemática e a gente vai resolver para brincar um pouquinho, beleza? Então, bora para as questões. Beleza, a primeira questão pega a expressão que fornece o número de anagramas da palavra sargento com as vogais em ordem alfabética, né? A primeira coisa que eu vou fazer é permutar as letras da palavra sargento. São 8 letras. Então, o número total de anagramas é 8 fatorial. Beleza? Não vou calcular essa brincadeira, vou deixar assim por enquanto. Agora vamos fazer os anagramas só com as letras, né? Com as vogais que ele pede. A, E, O. Como são 3 vogais, seria 3 fatorial. Desses 3 fatorial, no caso seriam 6 anagramas possíveis só com as letras, só uma delas está em ordem alfabética. Todas as outras, eu mudo a posição de duas, né? Obviamente sai da ordem alfabética. Então basta a gente fazer o total, que é 8 fatorial, e dividir pelo total de anagramas só com as letras, né? 3 fatorial. Então, uma questão de análise combinatória bem simples, beleza? E a gente já pode ficar com a resposta na letra B. Número total da palavra sargento, né, de anagrama da palavra sargento 8 fatorial. E só com as vogais são 3 fatorial, né, que daria 6. E dessas 6, só uma está em ordem alfabética. Então basta dividir uma pela outra, né? 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Beleza? Primeira questão já fechamos, podemos para a próxima. Bora lá. A 2 é uma questão bem massa de trigonometria, né? Ele pede identifique o ângulo x em radianos no intervalo de 0 a 2π, cujo seno de x é igual ao seno de 2x, né? Então ele pede que o seno de x seja igual ao seno de 2x. Então a gente pode dizer que o seno de x é igual a 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. Posso cortar o seno aqui com o seno aqui. Então a gente vai ter que 2 cosseno x é igual a 1. Então o cosseno de x, passando 2 para o outro lado, é 1 meio. Qual arco, né, tem cosseno igual ao meio? Um deles é o 60 graus. Beleza? Mas ele pede em radianos. 60 graus em radianos seria π sobre 3. Beleza? Então a gente pode ficar com a resposta aqui na letra E. Beleza? Uma questão bem simples de trigonometria, mas é uma questão que eu achei bem interessante, caindo na prova dessa. Beleza? A 2 também já fechamos, podemos para a próxima. Bora lá. A 3 diz, considere A e B números reais positivos. Se o log de A é 2 e o log de B é 3, o valor de log de A vezes B ao quadrado é igual a. Então, log de A vezes B ao quadrado. Quando a gente tem um produto aqui, a gente pode transformar numa soma, né? Ficaria o log de A mais o log de B ao quadrado. Esse expoente, eu posso pegar e jogar ele para frente. Chamam de a regra do peteleco, né? Eu detesto esse nome, mas é um bom jeito de lembrar. Então ficamos com log de A mais 2 vezes o log de B. O log de A ele me deu, vale 2. E o log de B também me deu, vale 3. Então a expressão que ele me quer, que ele pede, né, que ele me pede, é 2 mais 2 vezes 3. Então fica 2 mais 2 vezes 3 é 6. E 2 mais 6 é igual a 8. Beleza? Mais uma questão tranquila, a gente mata aqui e fica com a resposta na letra E. Show? A 3 também acabamos, bora para 4. Bora lá. Beleza, questão 4 pede assinale a alternativa cujo gráfico representa a função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Isso é uma questão bem teórica, né? Uma questão bem simples e está na cara que a resposta é a letra A. Beleza? Que é o gráfico de uma função exponencial. A letra D, por exemplo, seria uma função de primeiro grau, né? Ax mais b. A letra E é uma função modular, seria o módulo de x. A C, que é a mais complicada, seria uma função seno, né? Seria a função seno de x. E a B seria uma função do segundo grau, ax ao quadrado, mais bx mais c. Beleza? E a única que sobra seria a resposta é a letra A, né? Uma questão teórica que não tem muito trabalho. De boa, uma questão bem simples. Já fechamos ela. Podemos para a próxima de novo. Bora lá. Assim já começa a ficar interessante, né? Ele pede a posição do ponto P em relação à circunferência de centro C, 13 e 1 e raio igual a 5, né? Então, o que a gente vai calcular é a distância do ponto até o centro, né? Se ele for maior que o raio, ele está fora da circunferência. Se ele for menor que o raio, ele está dentro da circunferência. E se ele for igual ao raio, ele pertence à circunferência, né? Ele é um ponto da circunferência. Então, vamos calcular a distância, né? Então, a distância ao quadrado é dada por x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 também ao quadrado. Então, vou começar a substituir, né? A distância ao quadrado vai ter. Eu vou tratar o 5 como x1 e y1, né? Ou o ponto P seria o ponto 1 e o ponto 2 seria o C.
Beleza? A ordem deles não vai fazer diferença porque eu vou levar ao quadrado, né? Então não tem problema nenhum. Então, ficaria 5 menos 3 ao quadrado mais 3 menos 1 também ao quadrado. Então a distância ao quadrado, né? A distância de 2 pontos seria 5 menos 3 dá 2, 2 ao quadrado, mais 3 menos 1 também é 2, então fica 2 ao quadrado. Então a distância ao quadrado vai ser igual a 4 mais 4. Então a distância ao quadrado é 8. Então a distância entre os pontos é 2 raiz de 2. Beleza? Então, obviamente, a gente percebe que o D é menor que o raio, certo? Porque o D é 2 raiz de 2. Raiz de 2 a gente pode dizer que é 1,4, né? Então ficaria 2 vezes 1,4. Daria algo próximo de 2,8. E obviamente isso é menor que 5. Se o ponto, a distância entre o ponto e o centro é menor que o raio, então esse ponto é interno, né? A gente ficou resposta na letra B. Interno, mas não coincide com o centro. Obviamente o ponto P é diferente do ponto C. Beleza? Uma questão um pouquinho mais interessante, uma questão um pouquinho mais difícil, né? Mas nada demais também. Só aplicar a fórmula e relacionar essa distância com o raio. Beleza? Então, bora para a próxima. Vocês também é uma questão que eu achei bastante interessante, né? Ele fala: a operação carro-pipa destina-se a combater a seca no Nordeste. Essa logística é feita através de caminhões-tanque. Admitindo que esses tanques sejam cilíndricos, raio 0,8 metros e altura 6,25 metros, quantas viagens desses carros cheios serão necessárias para abastecer totalmente uma cisterna comunitária em forma de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 7 por 6 por 2 metros, né? E ele pede para considerar o π igual a 3. Então, eu tenho um cilindro aqui, seria o caminhão-tanque. Ele me diz que o raio da base vale 0,8 e a altura vale 6,25, tudo em metros. Beleza? Então vamos calcular o volume dessa brincadeira. O volume de um cilindro é dado por πr ao quadrado vezes h. Então o volume do cilindro vai ser o π, ele me deu que é 3, vezes 0,8 ao quadrado, vezes a altura que é 6,25. Se tu calcular essa brincadeira toda, tu vai achar que o volume é igual a 12 metros quadrados. Metros quadrados não, né? Metros cúbicos. Eu estou trabalhando com volume. Beleza? Esse é o volume de um desses cilindros, né? Do cilindro de um caminhão. E ele pede para ver quantos precisam para abastecer a cisterna, que é em forma de um paralelepípedo, né? Desenhando esse paralelepípedo aqui. Ele diz que o paralelepípedo tem medida 7 metros por 6 metros por 2 metros. Então o volume desse paralelepípedo é só multiplicar as medidas, né? 7 vezes 6 vezes 2. Então o volume do paralelepípedo é igual a 7 vezes 2. Perdão, 7 vezes 6 dá 42, vezes 2 dá 84 metros cúbicos. Para saber o total de viagens, né? Agora é só dividir um pelo outro. Então o total de viagens, vou chamar de T, vai ser igual ao volume do paralelepípedo dividido pelo volume de um cilindro. Ele vai ter 84 metros cúbicos dividido por 12 metros cúbicos. Posso cortar a unidade de ambas? Então o total de viagens vai ser 84 dividido por 12. Isso é a mesma coisa aqui, 7. Então a gente vai precisar de 7 viagens para abastecer essa cisterna. Beleza? Mais uma questão bem interessante e de um dos meus assuntos preferidos, né? Que é geometria espacial. Então poder marcar a letra D e ir para a próxima. Bora lá. Essa questão 7 é mais uma questão teórica. Ele pede para observar a figura abaixo e ele pede a alternativa correta em relação a esse sólido, né? Ele diz que as retas CD, aqui, e CG, essa aqui, são ortogonais entre si, né? Então essa alternativa obviamente está errada, porque elas não são ortogonais, elas são perpendiculares, beleza? Então a letra A já está fora. A letra P diz que CF seria essa reta aqui, ó, é paralela ao plano ADH. ADH, esse plano aqui, ó. Beleza? Isso aqui está interessante, então vou deixar ela quietinha aqui por enquanto. Vamos dar uma olhada nas demais. A letra C diz que AC, essa aqui, e HF, que seria essa aqui, elas são paralelas entre si. Obviamente não, né? Elas não são paralelas entre si.
Então a C também pode ir embora. A D diz que AB é perpendicular ao plano EFG. EFG. E também, obviamente, essa reta não é paralela ao plano, né? No caso, ela não é perpendicular ao plano. Seria paralela, na verdade. Beleza? Então, a letra D também está eliminada. E a letra E diz que BF e DH são perpendiculares em si, né? No caso, elas são paralelas. Então, a letra E também está errada. E a gente pode confirmar a resposta aqui na letra B, beleza? A reta CF é paralela ao plano ADH. Beleza? Uma questão de geometria espacial também, mas uma questão mais teórica, beleza? Não precisa de conta, só teoria. Show? Já matamos essa também, então bora para a oitava. Bora lá. Essa 8 provavelmente é a mais interessante que eu achei dessa prova, né? Ele diz que uma PA crescente, os dois primeiros termos são raiz da equação x ao quadrado menos 11x mais 24 igual a zero. Ele diz que o número de termos é igual ao produto dessas raízes e ele pede a soma dessa progressão, né? É uma questão que eu achei muito interessante, beleza? Então, a gente sabe que o x1 vezes o x2 é igual ao produto dessas raízes, né? O produto é o termo dependente, seria 24, dividido pelo a. O a nesse caso é 1. Né? Então, x1 vezes x2 é igual a 24. Então, se esse é o produto das raízes, esse é o número de termos, né? Essa PA que ele me deu tem 24 termos. Só que a gente ainda precisa achar o A1 e o A2, né? Como é que eu acho o A1 e o A2? O A1 e o A2 são raízes dessa equação, então, x ao quadrado menos 1x mais 24 igual a zero. Fazendo por soma o produto, né? x1 mais x2 igual a 11 e x1 vezes x2 igual a 24. Obviamente as raízes estão, eu vou chamar de A1 e A2 no caso, né? A1 vai ser 3 e A2 vai ser 8. Como é que eu sei que o A1 é o menor, né? Porque ele fala que a PA é crescente. Então o A1, o A2 tem que ser maior que o A1, beleza? Então, obviamente, a gente sabe, né? Que a razão é dada por A2 menos A1. Então a razão vai ser 8 menos 3. Então a razão é 5. Beleza? Então a nossa PA tem 24 termos. E os primeiros termos dela são A1 igual a 3 e A2 igual a 8. Agora eu preciso achar o último termo, né? Para eu conseguir somar essa brincadeira toda. Então eu tenho que achar o A24. O A24 é o A1 mais 24 menos 1, né? 23 vezes a razão. Então o A24 vai ser 3 mais 23 vezes 5. 23 vezes 5, aqui dá 15, dá 10, dá 1, dá 115, mais 3. Então a 24 é 118. Beleza? Agora que a gente tem o primeiro termo e o último e a quantidade de termos, é só somar essa brincadeira. A soma dos termos vai ser o A1 mais o A2, perdão, mais o AN, mais o último termo, vezes o número de termos dividido por 2. Então a soma vai ser o A1, que é 3, mais o AN, né, o A24 seria aqui. O A24 seria o 118, vezes 24 dividido por 2. Então teremos 121 vezes 12. Isso é igual a 1452. Beleza? Essa é a soma da PA que ele me deu. Beleza? Essa é a questão que eu achei mais interessante dessa prova. Beleza? E a gente pode ficar com a resposta na letra C. Bacana? Matamos mais uma, podemos ir para a nona. Bora lá. A nona também é bem massa, né? Ela é bem simples. Ela me deu duas matrizes de ordem 2. Diz que o determinante de A é 2, o determinante de B é 5. E pede o determinante de 2 a B. Então, det de 2AB. Eu consigo jogar esse 2 para fora, né? É só botar o 2 e elevar a ordem das matrizes, que é 2. A 2 ao quadrado, vezes o determinante de A, vezes o determinante de B. 2 ao quadrado é 4. O determinante de A ele me deu que é 2. E o determinante de B ele também me deu é 5. Multiplicando essa brincadeira toda, né? 4 vezes 2, 8 vezes 5, 40. Então esse é o valor que ele está pedindo. Beleza?
Mas uma questão bem direta aqui. Uma questão interessante de determinante. Uma questão bem padrão no concurso da ESA, no concurso da SPSTEC, né? E uma questão bem direta também. Bem simples, beleza? Fizemos uma nona, bora pra 10. Bora lá. Essa 10 também é bem massa, né? Ele diz que tem uma urna com 5 bolinhas numeradas de 1 a 5. E ele vai tirar 4 bolinhas e ele quer saber qual a probabilidade de a ordem ser crescente, beleza? Ele diz que a ordem tem que ser crescente, mas ele não diz que os números têm que ser um depois do outro, né? Não precisa ser, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Então, quais são as possíveis ordens crescentes que eu tenho? Eu posso pegar 1, 2, 3, 4, né? Posso pegar 1, 2, 3 e o 5, beleza? Como eu falei, eles não precisam ser um depois do outro, né? Não precisa ser uma sequência. Ele só tem que ser crescente essa ordem. Posso pegar 1, 2, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5. E 2, 3, 4 e 5. Eu tenho 5 sequências crescentes aqui. Beleza? E qual que é o total de sequências? Eu tenho que pegar 4 bolinhas, né? 4 casinhas. Na primeira eu tenho 5 opções. Na segunda eu tenho 4, 3 e 2. Só multiplicar tudo. Essa brincadeira vai dar 120. Esse é o total de possibilidades que eu tenho de tirar essas 4 bolinhas, né? Como ele quer a probabilidade? Probabilidade é o que eu quero, dividido pelo total. O que eu quero é só 5. E o total é 120. Simplificando ambos por 5, aqui sobra 1 e aqui sobra 24. Então a probabilidade de sair o que ele quer é 1 dividido por 24. Beleza? Uma questão bem massa de probabilidade. Essa questão também gostei bastante. E a gente pode ficar com a resposta aqui na letra D. Show? Mais uma que a gente finalizou. Podemos ir para 11. Bora lá. Beleza, a questão 11 eu confesso que eu não gostei muito, né? Como a questão do assunto que eu mais detesto, que é geometria plana, mas caiu na prova, a gente tem que tentar resolver, né? Ele deu um triângulo retângulo ABC. Então vamos desenhar um triângulo retângulo ABC. Ele diz que esse retângulo é retângulo em A. Então aqui é A, aqui é B, aqui é C. Deu H, o pé da altura relativa à hipotenusa, né? Então seria esse ponto aqui, H. Que é a altura, né? Então forma 90. Ele diz que AH vale 6 e BH vale 2. Beleza? Ele pede o produto dos comprimentos dos catetos, né? Aqui eu vou chamar de Czinho, aqui eu vou chamar de Bzinho. Ele quer justamente o Bzinho vezes o Czinho. Beleza? O Czinho é fácil de achar, né? Porque como A, BH é um triângulo retângulo, é só usar Pitágoras. Então, Czinho ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O Czinho ao quadrado vai ser 6 ao quadrado é 36 e 2 ao quadrado é 4. Então, Czinho ao quadrado é 40. Então, C seria a raiz de 40. Beleza? E o raiz de 40 é a mesma coisa. O 40 é 4 vezes 10, então seria 2 raiz de 10. Esse é o valor do Czinho. Beleza? Como é que a gente faz para achar o Bzinho, né? Tem várias formas, você pode ficar botando letra aí, tentando achar essa brincadeira. Mas eu vou tentar usar semelhança de triângulo. Beleza? Posso usar esse triângulo ABC total e esse triângulo ABH. Beleza? Então aqui, ó, o triângulo ABC. Desenhando ele é assim. Aqui é o BC. Beleza? Então aqui é A. Aqui é B. Aqui é C. E eu tenho essa altura aqui. Vale 6. Que é o ponto H. Aqui eu sei que vale 2. E aqui eu sei que vale 2 raiz de 10. Beleza? E o triângulo ABH. Esse triângulo aqui, ó. Só essa partezinha. Aqui é A. Aqui é B. E aqui é H. Aqui é 90. Aqui é 6. Aqui é 2. Aqui é 2 raiz de 10. Beleza? Então perceba aqui. Esse ângulo que eu vou pintar de azul, ele é semelhante nos dois triângulos. Beleza? E esse ângulo aqui que eu vou pintar de vermelho, é exatamente esse ângulo aqui. Beleza? E esse ângulo vermelho, ele também está aqui, ó. Beleza? Então a gente pode começar a relacionar, né? Então, o que eu posso relacionar nessa brincadeira? Eu quero justamente esse Bzinho aqui. Oposto ao azul, né? No triângulo ABC, é justamente o AC. E o oposto ao azul no ABH é o 6. Oposto ao vermelho
no triângulo ABC é 2 raiz de 10. E o oposto ao vermelho no ABH é o 2. Posso cortar esse 2 com esse 2 e passar o 6 multiplicando. Então eu tenho que o AC é igual a 6 raiz de 10. Mas o que é o AC? É justamente o Bzinho que eu quero. 6 raiz de 10. É isso? Então achei o AC. Achei o Czinho, achei o Bzinho. Agora só basta multiplicar esses dois, né? Acho que ele quer. Então Bzinho vezes Czinho é igual a 2 raiz de 10 vezes 6 raiz de 10. Isso vai ser 2 vezes 6 dá 12, vezes raiz de 10 ao quadrado. Posso cortar essa raiz com esse expoente. Então isso fica 12 vezes 10, que é a mesma coisa que 120. Beleza? A gente pode ficar com a resposta aqui na letra C. Mas, como eu falei, geometria plana é um dos assuntos que eu não gosto tanto, né? Confesso que é um assunto que não me agrada muito, mas cá nos concursos a gente tem que saber resolver. Beleza? Provavelmente essa questão foi a mais difícil da prova daquele ano, mas é só pensar em trigonometria, né? No caso, só pensar em teorema de Pitágoras, né? E em semelhante triângulo, beleza? Daria para resolver só pelo teorema de Pitágoras, pegando as relações no triângulo retângulo, mas eu achei mais simples trabalhar com semelhança, beleza? Foi o jeito que eu resolvi, pelo menos. De boa? Fechamos a 11 e podemos para a próxima, a 12. Bora lá. Beleza, a 12 também é uma questão bem tranquila, né? Ele me deu o gráfico dessa função, f de x igual ao módulo de x, e ele pede qual poderia ser o gráfico dessa função g de x igual o módulo de x mais 1, né? Bom, a primeira coisa que a gente sabe é que a letra B já está anulada, né? A letra B a gente já pode ignorar ela. Por quê? Porque como eu tenho um módulo, tudo que tem aqui tem que ser maior que zero. Então eu não posso ter uma parte do gráfico que fique abaixo do 2x. Então a letra B já está eliminada. Tem vários jeitos de resolver essa brincadeira, né? O que eu pensei em fazer? Eu só quero saber a raiz da gx. Quanto que g de x é igual a zero? É quando o módulo de x mais 1 for zero. Então x mais 1 tem que ser zero. Então x tem que ser menos 1. Quando x for menos 1, essa função é igual a zero. Então vamos catar nas alternativas, né? Por exemplo, a letra A está eliminada. Beleza? A letra D também, porque aqui a raiz é 1, mas eu quero que seja menos 1. E a letra E está eliminada também. Beleza? Então só sobra a letra C. De boa? Uma questão bem tranquila, uma questão um pouco mais teórica também, né? Não tem tanta conta. Mas foi o jeito que eu achei para resolver, né? Você poderia também ficar testando pontos e comparando nos gráficos, beleza? Se não pensasse apenas na raiz. Eu pensei na raiz direto e felizmente a raiz já me dá a resposta, beleza? Já matamos a 12, podemos para a próxima, a 13. Bora lá. A 13 é uma questão bem massa também, né? Ele diz que o valor de uma viatura militar decresce linearmente com o tempo. Hoje ela custa 50 mil, mas daqui a 50 anos ela vale apenas 10 mil. Qual seria o preço da viatura daqui a 3 anos, né? Então, perceba que em 5 anos ela perde 40 mil de valor, né? Vou deixar só o 40 para ficar mais simples. Então, quanto que ele vai perder em 3 anos? Vai perder x, beleza? Então, vou fazer regra 3 aqui, né? Então, 5x é igual a 3 vezes 40. Posso cortar esse 5 por esse 40, aqui vai sobrar 8. Então, meu x vale 3 vezes 8. Então, meu x é 24. Lembrando, né? 24 mil. Então, o preço da viatura hoje é 50 mil. Daqui a 3 anos, ele vai perder 24 mil de preço. 50 menos 24 dá 26. Então, o preço da viatura daqui a 3 anos vai ser 26 mil. Beleza? Então, a gente ficou a resposta aqui na letra A. Também dá para resolver essa questão por função do primeiro grau, né? Ou por PA. Beleza? Porque vai decrescer um valor constante. Então, também daria para resolver. Eu preferi resolver por regra 3, que é um jeito mais direto. Beleza? Mas tu resolver por função ou por PA e achar a mesma resposta. Obviamente, né? Beleza? Matamos a 13 e podemos para a última questão, a questão 14. Bora lá. A questão 14 é uma questão bem divertida, né? Ele pede o produto de todos os números reais que satisfazem essa equação modular. É um número P. Ele pede esse valor de P, né? Então, quando eu tenho um módulo de 3x menos 12 igual a 18. Então, eu tenho duas opções. Ou 3x menos 12 é igual a 18. Ou 3x menos 12 é igual a menos 18. Beleza? Resolvendo a primeira, passando esse menos 12 para o outro lado, 3x vai ser 30. Então, x vai ser 10. Resolvendo a segunda, passando o menos 12 para o outro lado, 3x
vai ser menos 18 mais 12, menos 6. Então, x vai ser menos 2. Esse número P é o produto das raízes, né? Então, P seria 10 vezes menos 2. Então, P vale menos 20. Então, esse é o valor de P. Então, é uma questão bem simples, bem direta. Então, podemos ficar com a resposta aqui na letra B. Bacana? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Só resolver mais algumas provas. Eu pretendo trazer outras provas, mas eu tô com pouco tempo, beleza? Então, eu tô pegando a prova da ESA para uma prova mais rápida, né? Tem poucas questões e o nível também não é muito alto, beleza? Confesso que eu sempre gostei de fazer a prova da ESA, é uma prova bem simples, né? Mas é uma prova que ele mede o teu conhecimento. Então, eu, como estava para a SpaceX na época, estava para a AFA também, tu consegue ver tuas lacunas, né? Se tu tá bem em um assunto ou se tá mal. Por exemplo, a questão de geometria plana, né? Uma questão que eu resolvi por semelhança, que era o jeito que eu me sentia mais confortável, mas também tem outro jeito de resolver. Mas resolvendo essas provas da ESA, a EAR, mesmo que tu não queira fazer a prova, é bom para tu testar teu nível e teu conhecimento nas questões, né? Beleza? Nos assuntos. Então esse foi o vídeo de hoje, espero ter curtido, beleza? Se você deixar um like para fortalecer o trabalho, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa nos comentários, beleza? Se quiser que eu resolva outras provas, pode deixar aí também, que eu vou ler e analisar, beleza? E se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Show? Valeu. Até a próxima.